Satisfação do cliente. Como uma das medições do desempenho do sistema da qualidade, a organização deve monitorar informações relativas à percepção dos clientes sobre se a organização atendeu aos requisitos do cliente. Ou seja, ela deve perguntar ao cliente se a organização atendeu. Os métodos para obter e usar essas informações devem ser determinados. Muitas organizações estabelecem um procedimento, mas você vê aí que o que a norma está pedindo é que o método seja determinado. O monitoramento das percepções do cliente poderá incluir obtenção de informações de fontes tais como pesquisa de satisfação do consumidor, dados do cliente sobre a qualidade do produto fornecido, pesquisas de opinião de usuário, análise de negócios perdidos, elogios, reivindicações de garantia e relatórios de revendedores. Então, essa nova nota explica as diversas possíveis fontes de informação sobre satisfação de cliente. Apenas analisar reclamações continua não sendo suficiente. Ou seja, não adianta a organização dizer, olha, não tive nenhuma reclamação, então o meu cliente está satisfeito. Não pode, segundo a gente acabou de ver aí na norma. Eu tenho que perguntar ao cliente se a organização atendeu os seus requisitos. E aí vamos para a auditoria interna. A organização deve executar auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade, está conforme às disposições planejadas com os requisitos desta norma, com os requisitos do sistema de gestão estabelecido pela organização, se ele está implementado eficazmente. Planejar o programa de auditorias considerando a situação e importância dos processos e as áreas a serem auditadas e os resultados das auditorias anteriores. Então, ela deve executar, deve definir um planejamento das auditorias semestrais, anuais, trimestrais, de acordo com a complexidade, de acordo com a organização. Auditoria interna. Os critérios da auditoria, o escopo, a frequência e os métodos devem ser definidos. E a seleção de auditores e a execução de auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade no processo de auditoria. Auditores não devem auditar o seu próprio trabalho. Então, aqui ela define muito bem a organização, a norma define que a organização não deve permitir que os auditores auditem o seu próprio trabalho, para garantir essa imparcialidade no processo de auditoria. Deverá ser estabelecido um procedimento documentado para definir as responsabilidades e especificações de planejamento e realização de auditorias, estabelecendo registros e informando os resultados. Então, essa é a nova redação para esse procedimento de auditoria interna. Então, nós encontramos agora o nosso terceiro procedimento documentado que a norma ISO 9001 exige. Um procedimento documentado para realizar auditoria interna. Deverão ser mantidos os registros das auditorias e os seus resultados, e o responsável pela área auditada deve assegurar que todas as ações necessárias, ações corretivas, sejam executadas sem demora para eliminar não conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento devem incluir verificação de ações executadas e o relato dos resultados dessa verificação. Então, isso aí para fechar esse procedimento documentado de auditoria interna. E aí ele faz referência à norma 19.011, que é a norma que define todos os critérios para realizar auditoria interna. Medição e monitoramento de processos. A organização deve aplicar métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável,
para a medição dos processos no sistema de gestão da qualidade. Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar resultados planejados. Os métodos devem demonstrar a capacidade dos processos para alcançar resultados planejados. E quando os resultados planejados não são alcançados, devem ser executadas correções e ações corretivas como apropriado. Então, ao determinar métodos adequados, a organização deverá considerar o tipo, a extensão e o monitoramento ou a medição adequada a cada um de seus processos em relação ao seu impacto sobre a conformidade para os requisitos do produto e sobre a eficácia do sistema de gestão da qualidade. A organização deve medir e monitorar as características do produto e deve verificar que os requisitos do produto têm sido atendidos. Isso deve ser realizado em estágios apropriados. Os registros devem indicar as pessoas autorizadas a liberar o produto para entrega ao cliente. E a liberação do produto ou a entrega do serviço não devem prosseguir até que todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. Então, o cliente pode aprovar uma entrega de acordo com o que foi planejado. Se um resultado não foi alcançado, a organização tem que corrigir isso. A organização deve assegurar que produtos que não estejam conforme com os requisitos do produto sejam identificados e controlados, para evitar o seu uso ou entrega não intencional. Então, se um cliente chegou num supermercado e encontrou, por exemplo, um produto fora da validade, isso já é uma não conformidade. Só que a organização não controlou adequadamente para evitar que essa não conformidade acontecesse.